Fala galera, bem-vindos a mais uma cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Jesus Franco, o grande cineasta espanhol. Então você já sabe, vem comigo. Piano a cinemassa que mira. Hoje vamos fazer um negócio diferente aqui. Eu vou fazer o perfil Jesus Franco para vocês. Vou falar um pouco desse grande diretor do cinema de trash, o cinema exploitation, o cinema das coisas obscuras, o cinema underground, um cineasta muito qualificado que tem uma história muito interessante e que eu sou apaixonado. Vamos lá, Jesus Franco Manera ou Jess Franco, foi um dos mais prolíficos cineastas de todos os tempos, com mais de 200 filmes cadastrados na sua carreira. Tem uma história muito curiosa, conhecido como o pai do cinema trash, né? Seu primeiro filme foi um curta lá em 1957 e o seu último filme registrado foi em 2013. Tudo bem que parece que ele não faz nada muito interessante desde 1999, ali com Vampire Blues, que é um filme bem icônico dele, que é uma espécie de uma videoarte com vampiros e blues. É incrível. Então, assim, o Jesus Franco, ele tem uma carreira muito prolífica, só que o acesso a esses filmes é muito difícil, né? A maioria deles não foram todos lançados em DVDs, né? Tem muitos filmes que ele não assinou como diretor, né? Talvez ele tenha até mais de 300 filmes, e olhe lá, né? Fora os cortes de produtor, corte de diretor, sabe essas coisas assim, né? Então, assim, se você olhar no MDB, são registrados praticamente 203 filmes, tá? Fora os filmes que ele não acabou, né? Na década de 70 e 80, ele chegou a dirigir em torno de 7 filmes por ano. Olha só, imagina só. Tem diretor que não consegue fazer um filme. Imagina dirigir 7. Eu acho que não tem mês o suficiente para dirigir 7 filmes. Então, assim, o Jesus Franco era um cara prolífico e prático, né, na hora de dirigir. Mas ele tinha muita personalidade também e um esquema autoral bem interessante que influenciou os cineastas como Tarantino, Pedro Almodóvar, que eu vou falar deles daqui a pouquinho. From a kind of 50 horror spotlights, places in the film to scream and to be scared and all of that. Say, yeah, but it's very simple to say that, but how can we manage to say? Ele filmou no Brasil, né, com o seu filme Garota do Rio, em 1969, que é um filme bem interessante. E assim, a carreira dele estourou mesmo quando ele começou a fazer filmes com uma pegada um pouco mais trash erótico, né, essa coisa mais exploitation, né, porque eram os filmes de segundo escalão que sempre caindo para o terror e para o erótico, então acabava sendo uma pegada mais trash e tal, mas é aquele trash fino, né? Não é aquele trash bizarro e tal, mal feito. É um trash fino, né? Com terno, digamos assim. Jesus Franco, ele nasceu em 1930, né? Ele veio lá de Madrid. Ele tem na sua família uma característica de que tem artistas. O seu irmão também era músico. Ele, além de cinema, era músico, né? Trompetista e pianista. Fez algumas trilhas sonoras para os seus filmes. Então o cara era um cara talentoso, né? Que tinha assim um poder muito legal de arte, né? Uma visão artística muito interessante. Ele começou ajudando na direção, né, como assistente, o Juan Antônio Bardem, que é o pai do Javier Bardem, e também o cineasta Luiz Garcia Berlanga. Foram os nomes que ajudaram ele nesse começo de carreira. A sua grande contribuição como assistente de direção e diretor de segunda unidade vem lá na segunda metade dos anos 60, quando ninguém menos do que o Orson Welles
estava filmando na Europa o Falstaff, o Toque da Meia-Noite, e o contratou para dirigir a segunda unidade. Então, desde lá, Jesus Franco e Orson Welles ficaram amigos. Ele e o gênio americano trabalharam juntos e fizeram essa grande parceria. Olha só que curioso. Porém, Jesus Franco queria continuar sua carreira como diretor. E aí, depois disso, ele resolveu continuar a sua carreira, ganhando mais notoriedade. Ainda ajudou Orson Welles no Dom Quixote, obra inacabada dele, desde os anos 50, né? E o Franco vivia muitas polêmicas. Até hoje não se sabe por que ele foi expulso da escola, por exemplo. Foi considerado pelo Vaticano como o diretor mais perigoso do mundo, muito pela questão que ele batia muito na religião e também na questão do sexo, né, do erotismo, das mulheres, do nu, né? Ao lado do Luiz Buñuel, que também era um dos grandes mais perigosos diretores para o Vaticano, né? E o Buñuel é uma influência muito grande para ele também, especialmente porque eles eram ali, viveram bastante na mesma época e ele veio depois, né, o Jesus Franco veio depois, então é bem interessante. Foi perseguido pela ditadura franquista, né, apesar de se chamar Jesus Franco, né, ele faz até uma piada num documentário que, porra, ele se chamava Jesus e Franco, não era muito bom viver na Espanha naquele momento da época, então ele saiu do país, né, e foi rodar pela Europa, pela Inglaterra, pela Alemanha, especialmente a Alemanha, onde ele filmou bastante coisa. Apesar de ser lembrado por seu cinema erótico, ele tem uma característica muito interessante com surrealismo e com uma direção maneirista, né, que seria confirmada ali com o cinema americano, com Coppola, com Brian De Palma, entre outros diretores ali do período dos anos 70. Sua carreira também foi diversos clássicos assim do horror, né? Ele refilmou algumas coisas bem interessantes. E ele também teve uma experiência muito curiosa. Ele foi levar um dos seus filmes sexploitations, né, para o Festival de Berlim em 1968, e lá aconteceu um incidente. Na saída, após a exibição do seu filme, várias pessoas elogiando o filme e ele conversando e tal. Passou um senhor, né, com uma certa idade, já um pouco mais velho, parou em frente de Jesus Franco, parabenizou ele e entregou um cartão com o telefone e disse: "Me ligue, gostei muito do seu filme, vamos conversar." Horas depois, no quarto do hotel, Jesus Franco, prestes a ir tirar um cochilo, depois de uma boa noitada, ele olhou o cartão, né, tirou o cartão do telefone da sua camisa, olhou e leu Fritz Lang e ficou em choque, né? O nome do Fritz Lang, ou seja, o Fritz Lang tinha gostado do filme dele, ligou na hora e foi bater um papo com o Fritz Lang, que ficou encantado, né, pelo seu filme. Pediu desculpa por não ter reconhecido ele e passaram horas batendo papo sobre cinema. É isso, Jesus Franco é um cara que foi admirado pelo Fritz Lang e amigo de Orson Welles, dois dos maiores gênios da história do cinema, dois dos caras mais importantes da história do cinema. Essa caixa aqui, Jesus Franco, cinema trash da Obras Primas, tem 4 filmes bem interessantes dele, que são bem distintos cada um, meio que cada um conta um pouquinho do período dele, assim, de como ele fez filmes bem diferentes, mas sempre na sua pegada trash erótico. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre eles, tá? Especialmente porque o Jesus Franco teve uma parceria muito importante com a atriz Soledad Miranda, né, que é uma atriz com quem ele fez 8 filmes, tá? E ela está em dois desses filmes aqui da caixa, tá? Que são os 2 primeiros que eu vou comentar, que são os 2 melhores, tá? Essa é a Soledad Miranda.
essa belíssima atriz, que veio falecer cedo e não pôde ter uma carreira muito longa. O Vampiro Lesbos, que é esse primeiro aqui, é realmente uma obra-prima do Jesus Franco. Tá? É o melhor filme da Caixa. A gente tem o diretor usando suas habilidades e potencializando elas. Tá? Soledad Miranda é a condessa Nadine Carroll, uma vampira que atrai novas vítimas para sua ilha e tenta aprisioná-las e matá-las. Mas o que ela não esperava é se apaixonar por uma das suas vítimas, a bela Linda Westinghouse, Eva Stromberg. E isso vai mudar o destino da sua história para sempre. A película do Franco é considerada a sua versão lésbica de O Drácula, de Bram Stoker. Nesse filme a gente tem uma direção muito interessante, com uma sua alegoria surrealista que foi determinante em quase toda a sua obra. Né? Os vampiros são vampiros de alma, né? Não aquele clássico vampiros que não suportam a luz do dia, ou que tem dentes pontudos. Aqui, eles sugam a alma, sugam a energia vital das suas vítimas. A Condessa Nadine segue essa linha de vampira franquiniana, digamos assim. Né? Inclusive, nesse filme, a gente tem planos lindos da personagem aparecendo no espelho, contrariando o padrão dos vampiros clássicos. Uma das melhores interpretações da Soledad Miranda, né, que tem uma ótima atuação. O elenco coadjuvante também contribui bastante para que seja uma das obras mais marcantes. Aqui ele não abusa dos famosos zoom-ins que ele gosta e tal, os zooms, né? Mantendo assim uma cinematografia muito mais de classe, né? Com uma fotografia acima da média, né, usando belíssimas locações. Muitos dos filmes dele tem muitas locações bonitas, ele usava muita locação, fortalecendo seu estilo maneirista e fazendo uma combinação fatal com o erotismo de sua musa e sua história. A trilha sonora bem lisérgica vem só para manter o nível dessa grande película. Já Ela Matou em Êxtase conta a história da Mrs. Johnson, né, que também é a Soledad Miranda, que depois de ver seu marido se suicidar, se resolve vingar as pessoas que o humilharam. O Sr. Johnson era um médico todo errado que fazia experiência com embriões humanos e que, quando foi descoberto pelos médicos, né, pela categoria dos médicos, pelo Conselho de Medicina, ele teve sua carteira de trabalho recolhida e foi demitido e humilhado. Vagamente baseado na obra de um médico monstro, Jesus Franco aqui faz um dos seus filmes clássicos de vingança e que podemos destacar a atuação sexy e fatal da sua musa. Em sua quinta parceria com o diretor, Mrs. Johnson desfila um leve tom surrealista, como se fosse uma vampira sedenta por vingança. De certa forma, a história também lembra um pouco A Noiva Estava de Preto, do François Truffaut, uma obra-prima, né, do cinema francês, no melhor estilo Hitchcockiano. Enquanto o mestre Truffaut realizou primorosamente o suspense, aqui Franco brinca mais com o erotismo da sua musa e a ideia de que a vingança será inevitável para aqueles que fizeram seu marido cometer suicídio. Eu adoro o Chiquille em êxtase, Ela Basta em êxtase. E esse nome em inglês é incrível. Ela Basta em êxtase. Que é o nome em português, claro. Em Santuário Mortal, baseado na obra do Marquês de Sade, temos uma história de uma jovem Justine, a Romana Power, e ela e sua irmã Juliette Maria Ron são expulsos de uma escola quando sua mãe morre. Né? E sem dinheiro e sem outros parentes, elas pedem ajuda e buscam alternativas. Sua irmã e ela decidem se prostituir e conseguem assim sobreviver e vivem bem. Porém, Justine tenta viver uma vida mais normal e honesta, mas entrando num mundo de degradação e sadomania. Ela consegue trabalhar como empregada no castelo de um sádico
rico que começa a abusar dela. Até que ela consegue fugir, mas toda vez que ela parte para outro lugar, ela descobre uma podridão do mundo e quem está disposto a ajudar ela é pior ainda. Isso vai despertando em si um prazer bizarro em ser abusada e torturada. Tudo isso é contado ao mesmo tempo que é narrado, né, pelo Marquês de Sade, que vai escrevendo sua história. Pouco depois ele é preso e passa a ser atormentado por visões eróticas na cadeia. Dos anos 60, esse é um dos filmes mais tradicionais do Franco. A direção de arte é bem bonita, a fotografia, mais uma vez, trabalha muito bem a locação, aproveita muito bem os cenários, os momentos históricos, só a questão de alguns planos que não são tão engenhosos como nos dois filmes anteriores. Apesar da sinopse do filme, pasmem, trata-se de um filme menos erotizado do Franco. Com um grande problema no elenco, principalmente, conforme ele mesmo relata nos extras do DVD, ele teve que dar o papel principal para Justine, para a filha do grande ator de cinema clássico Tyrone Power, a jovem atriz Romina Power, sendo que ele preferia o papel para a atriz Rosemary Dexter, por uns dólares a mais, que era uma atriz muito mais talentosa e estava muito mais interessada no cinema do Franco. Então é isso, é um filme bem mediano do Jesus, mas bem interessante. Tá? O Klaus Kinski é o Marquês de Sade, né? A gente tem também o Jack Palance como Miguel, o cara que fica torturando a personagem da Justine e tal. Esse papel, inclusive, foi oferecido por Orson Welles, que dizia na época que não fazia filme erótico e tal, e não se interessou pelo papel. Aí o último filme, né, que a gente viu foi o Justino. Cara, tem uns cardzinhos aqui nessa caixa. É esse aqui, ó. Bloody Moon. Lua Sangrenta. Que é uma de 1981, né, que conta a história de um jovem desconfigurado que ajuda a sua irmã a administrar uma escola de línguas estrangeiras para a garota. Logo de cara perceberam uma relação esquisita entre esses irmãos. Tá? E aí, o jovem Miguel se apaixona por uma aluna chamada Angela, e este começa a persegui-la por todos os lados, ao mesmo tempo que as amigas da Angela começam a morrer. É um slasher bem Jesus Franco, aqui já está um trash mais C, quase C, né? Que é uma grata surpresa porque é muito inventivo e muito divertido, assim. No auge do subgênero do slasher 81, assim, né, começando a bombar. Muitos consideram um dos slashers mais pesados, assim, por uma famigerada cena em que uma faca atravessa um seio de uma moça e tal. Também lembra um pouco os clássicos do gênero, como Halloween, Sexta-feira 13. Franco brinca aqui com tudo, quer fazer as mortes bizarras do melhor jeito, com muito humor, né? É um filme que você tem que ver tranquilo, assim, dar muita risada. Ele é um soft porn, né? Porque ele é erótico, mas não é muito erótico. Sendo um filme do Franco, obviamente tem que ter uma pitada de trash, né? E aqui ele é bem trash. Então tem uma cena de morte que fica óbvio que usaram manequim, né? Por exemplo, e é bizarro, é risada na certa. O Jesus Franco teve muitas parcerias e teve influências bem grandes assim em algumas pessoas, alguns cineastas. A história da Miranda, né? Como eu disse, teve 8 participações em seus filmes, né? Morreu ali no auge da sua carreira com 27 anos, em 1970, num acidente de carro, logo quando estava despontando para ser uma das maiores estrelas do cinema espanhol. Né? É considerada por muitos a James Dean do cinema B, né? No sentido da morte prematura, do auge, né? Tem feito poucos filmes. Então, assim, é bem triste a história. A gente
fala de Jesus Franco, né? Não tem como falar da Lina Romay, que foi esposa do Jesus Franco, né? Casou com ele ali nos anos 70 e formaram uma parceria icônica, né? Única, né? Ela foi atriz e braço direito do Jesus Franco durante a vida toda, quase praticamente, né? Ela foi uma musa inspiradora totalmente. Ela trabalhou em mais de 120 títulos para Jesus, né? Com Jesus, né? Muito adoecido, em 2013 ele veio a falecer, né? Mas um ano antes ela morreu, em 2012. Ainda tem também uma grande parceria única, essas vocês não esperavam, com o Christopher Lee, né? Primeiro no filme da saga do Fu Manchu, tá? Que eles fizeram um primeiro filme juntos. Depois na versão feita pelo cineasta espanhol, que também considerava a versão dele do Drácula, né? O melhor filme do Drácula de todos os tempos. Então, assim, o Drácula do Christopher Lee com o Jesus Franco é foda. Eu acho bem bom, bem legal. É bem classe A, é um cinema bem sério, assim, não é trash, tá? Eles fizeram mais de 8 filmes juntos ao todo também. Então, assim, outro grande ator que fez, né? Ele falava que era melhor que o filme do Coppola, entre outros, né? O Drácula dele, que o da Hammer. Então você pode assistir todos os filmes do Drácula e ver qual que é o melhor aí. Se é o do Coppola, se é o da Hammer, se é o da Universal, se é o do Jesus Franco, entre outros. Tendo Jesus Franco como referência, Pedro Almodóvar é um cara que admira e respeita muito o trabalho do tio espanhol. Ele é chamado por muita gente como Titio Jazz. Inclusive usando cenas de filmes dessa caixa aqui mencionado como Lua Sangrenta em seu filme Matador. Outro cineasta que é apaixonadíssimo pelo Jesus Franco e que também usa ele como referência é o Quentin Tarantino. Tá? Ele gosta muito de usar aquele plano do caixão que o Jesus Franco estabeleceu, que seria quando o plano que o Tarantino usou mudou para o plano de dentro do porta-mala. Tá? E ele usa bastante. Além do zoom in, né, que o Jesus Franco usa bastante, o Tarantino adora usar, né, e é bem marcante para ele. O Tarantino, inclusive, usou uma música do Vampiros Lesbo em seu filme Jack Brown. Se você curtiu as referências desse filme, né, do Jesus Franco, os filmes, eu recomendo mais alguns outros filmes do Jesus Franco, como Necronomicon, de 68, Garoto do Rio, de 69, Conde Drácula, de 70, Eugênio e o Caminho da Perversão, esse é um dos melhores, de 70, A Maldição da Vampira, de 75, que eu amo, com a Lina Romay, um dos meus favoritos. Então é isso, fica essas dicas aí. Esse texto foi baseado num artigo que eu escrevi para um site, então eu adaptei ele para trazer para vocês em vídeo com imagens. Então, um grande abraço, espero que vocês curtam esse perfil Jesus Franco. Não menosprezem o trash e o erótico, são um cinema de qualidade também. Um grande abraço. Conta para mim se você já viu algum filme do Jesus Franco, se você vai assistir. E até logo.